passei pela pequena Rua Martins Júnior. Eu moro longe do centro, não tenho oportunidade de ir lá com frequência. E, passando por essa rua, vi a sinagoga. A porta estava aberta. Fiquei à porta, tive medo de entrar. No outro dia, passei outra vez nessa rua, a porta estava aberta e eu entrei. E então, veja você, tive uma sensação como nunca tivera. Toda a gente sabe como é bom voltar a casa, a sua casa. Comecei a chorar. Não me dominava. Era uma espécie de crise. Estava lá uma senhora loira que olhou para mim assustada. Eu chorava. Voltando para casa, dizia comigo mesma: que felicidade. Paro aqui com esta cena espetacular e se encontra outras cenas não sempre tão espetacular, mas agora vou terminar com outro e último exemplo, o do guia religioso da comunidade judia atual de Natal, com um pequeno extrato também de seu relato, não mais. Escolho esse passos para ilustrar as recorrências, repito, o sistema de ecos de uma testemunha à outra. Portanto, não posso entrar em mais pormenores, senão lembrando que, profissionalmente, este senhor tinha sido mecânico de voo na aeronáutica, porque aparece em seu relato. Cito: meu pai era nascido em Caicó. Então, nossa família sempre soube que nós éramos descendentes do antigo povo da Judeia, o povo que escreveu a Bíblia. O que nós não sabíamos era que este povo continuava vivo. A gente pensava que era um povo da antiguidade, que eram nossos antepassados, mas nós não sabíamos que eles estavam vivos. Outro passo. Eu tinha crescido ouvindo meu pai dizendo, ouvindo minha avó Teresa dizendo: meu filho, nunca entra numa igreja, nunca dobre os joelhos diante de uma imagem ou escultura. Se tiver que entrar, entre por uma porta lateral e saia pela mesma porta sem cruzar diante do chamado sagrado. Todo aquele ensino. E agora outro passo. Mais tarde em sua vida, ainda nisso, a aeronáutica me transferiu para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu vou encontrar esse homem de abençoada memória que foi o rabino Henrique L. Lá encontro o rabino L, me falando pelo rádio. Escuto ele pelo rádio, ele diz onde é a sinagoga dele e tudo aquilo. Eu fico animado e finalmente procuro as minhas raízes. Você diz: como é que não sabia que havia o povo judeu? Eu ainda não me conscientizo. Nessa altura, eu ainda não me conscientizo, porque tínhamos tantas denominações evangélicas. Aquele rabino parece uma instituição religiosa a mais. Não dá para eu me conscientizar da existência do povo bíblico, que o povo bíblico está vivo. Não dava para
me conscientizar nisso. Escuto a pregação dele, ouvindo pelo rádio, e ouvindo pelo rádio a palestra dele, chamada Hora Israelita. Israelita, aí parece uma denominação religiosa mais. Então ele diz, vai haver a comemoração, vai haver a celebração do dia do Holocausto. Lá, na Rua das Laranjeiras, na sociedade hebraica, estão convidados para vir. Eu fui com meu filho, que tinha 15 anos, hoje já tem 44. Chegando lá, entramos e assistimos. Vêm alguns discursos da Federação Israelita, tal e tal, eu já fico curioso. Federação Israelita parece uma denominação religiosa, mas falam que depois do Holocausto veio a Constituição do Estado de Israel e que era o povo judeu. Eu começo a notar que parece que aquele povo antigo não é uma mera denominação religiosa. Aí, nisso, terminam os discursos e dizem, vamos passar à parte religiosa. Então, apagam a luz do salão, deixam no palco só um foco de luz no microfone, então vem lá, de dentro, um cidadão, vestido com vestes pretas até aos calcanhares, com um chapéu com letras hebraicas prateadas. Ele chega no microfone e começa a cantar em hebraico. Então, meu filho disse-me depois que teve medo que eu infartasse, ou coisa assim, porque eu disparei no choro convulsivo. Um choro convulsivo. Era uma descoberta. Se antes tinha alguma notícia que não concluí, não me liguei, ali eu estava vendo de modo dramático que meu povo bíblico estava vivo e eu não sabia. Quando eu contei isso ao Rabina S., foi ele que ligou as coisas que também não tinha ligado. Ele disse, curioso como é que você, pensando que o povo judeu estava morto, descobriu que o povo estava vivo numa celebração de morte que era o Holocausto. Fim desta cita do relato. E como vem, ou melhor, como ouvem, as recorrências, os ecos de um relato ao outro são óbvios. O episódio da tomada de consciência, do descobrimento das raízes, não se faz sempre através de uma crise de choro, mas se repite frequentemente de maneira comovente. Em suma, os itinerários individuais são, repito, singulares, únicos, mas o conjunto das memórias individuais constituem, efetivamente, uma memória coletiva. E aqui, a memória coletiva é a memória marana, ainda viva no presente. Muito obrigado. E estou à sua disposição para perguntas. Talvez vou contestar em português misturado de espanhol ou em espanhol, mas me vão ajudar também, se necessito, para entender as suas perguntas. Desculpe. Professor Natan Machtel, eu agradeço, antes de tudo, a disposição aí de
apresentar a conferência em português, né? Um português muito bom e compreensível, todos acompanharam generoso demais. Com clareza. Bom, temos alguns minutos para perguntas, debates. Se alguém gostaria de fazer alguma intervenção, por favor, fale no microfone e se apresente. Bom dia a todos, eu me chamo Ceres Carambrum, sou da Universidade Federal de Santa Maria e trabalho com essa relação entre história e antropologia. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com representações do passado missioneiro no presente, no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa conferência. Foi extremamente rico e o que eu gostaria de perguntar é a respeito do conjunto de memórias individuais e dessa articulação em memória coletiva marrana. Se, durante o seu trabalho de campo, houve a possibilidade de perceber essa articulação do ponto de vista de um interesse desse renascimento da memória marrana em uma articulação mais significativa do ponto de vista da patrimonialização ou de construção de grupos, mais ou menos nessa perspectiva. Obrigada.